Estamos mais uma vez aqui, caros alunos, presente, diante de mais uma correção, o plano de retomada, né, das aulas remotas, concluindo o ano de 2020. Então, a primeira questão, ou seja, o contexto do trabalho, trata-se de frações. Então, desde a definição até as suas aplicações. Então, a primeira questão pede ao aluno que o aluno defina a fração e demonstre em desenhos isso que ele explicou. Então, o que seria uma fração? Seria, pois, todo inteiro dividido em partes iguais. Veja que aqui eu tenho uma fração que ela está inteira aqui. Eu tenho uma pizza inteira, certo? Veja que ela foi dividida em partes iguais, 8, né? Na realidade, 8 partes. Onde são usadas, quer dizer, tomadas. A palavra usadas quer dizer consumidas, tomadas, grifadas, pintadas. Veja que aqui foram usadas 3, né? Ou seja, consumidas 3. Algumas ou todas as partes, porque aqui no caso final foram consumidas apenas 3 das fatias. Mas acredito que as outras também serão consumidas, o que daria 8 oitavos, que seria isso aqui, todas consumidas, tá certo? Então, fração na realidade é toda parte inteira de algo que é dividido em partes iguais e onde essas partes aqui, elas são utilizadas. E aí está a demonstração em desenho. Você também pode fazer o seu exemplo com desenhos que você queira. Dado o desenho abaixo, demonstre pintando a fração correspondente a 5 oitavos. Então, eu tenho um círculo, ele foi dividido em 5 partes e 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, você vai pintar, né, 5 partes disso aqui. Aí, você pode pintar 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fazer a demonstração numérica. Então, nós sabemos que a demonstração numérica é 5 na parte superior, porque representa o numerador, e 8 na parte inferior, que representará os denominadores, a parte dividida, certo? Próxima questão. Expresse em forma numérica as frações descritas. 1/4, aí eu já escrevi aqui, olha, 1 sobre 4. 6/12, 6 sobre 12. 8 terços, 8 sobre 3. E 5 décimos, 5 sobre 10. Você vê que 5, 8, 6 e 1 encontra-se na parte superior da fração, né? Que são chamados de numeradores. E 4 dozeavos, terços, que representa 3, e décimos, está na parte inferior da fração, que representa os seus denominadores. Dada a fração abaixo, representa o que se pede. Nós temos uma pizza aqui, né? Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Ela está dividida em 10 fatias, certo? E aí pergunta: qual a fração da parte consumida? Essa aqui. Então, quer dizer que das 10, 4 foram consumidas. Então, 1, 2, 3, 4, 4 décimos. Certo? Está aqui. E qual a fração da parte não consumida? Se 10 foram consumidas, sobraram 6. Essas ainda não foram consumidas. E aí, eu tenho 6 das 10. 6 para 10 fatias ao todo, certo? Classifica as frações abaixo em próprias, imprópria e aparente. Esse quadro aqui só traz frações do tipo própria. Por quê? Porque os numeradores delas são sempre menores do que os denominadores. Então, veja, 2 quintos, o 2 é menor. 1 sexto, o 1 é menor. E assim seguem todas elas, observem. Tá vendo? Todas elas trazem numeradores menores do que os denominadores. Então, todas são próprias, pois o numerador
é menor que o seu denominador em todos os exemplos, tá? Então essa seria a resposta. Sexta questão. Escreva numericamente por extenso, né? Você vai escrever em forma numérica e por extenso, quer dizer, escrito. O nome de cada fração abaixo da parte não colorida, que são essas partes em branco aqui, ó. Então aqui eu tenho um retângulo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 vezes 3, eu tenho 27 partes. Eu tenho 3, 3, 6, 9, 12, 3, 14, 15, 16, 17. Aliás, eu tenho 18 partes, né? 18 partes aqui. Então, a parte não colorida, se eu fosse representar em forma de número, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria 10 em cima e 18 embaixo, né? E a escrita é o que? Qual é a escrita? Seria 8 18 avos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, desculpa. Seria 10 18 avos, tá? Porque aqui eu tenho 9 com mais uma 10, que é as partes não pintadas. A letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 não pintadas. Então quer dizer que seria 2 em cima e 8 embaixo. Lendo seria 2 oitavos. Nessa C, 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 partes de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria 5 nonos, né? 5 partes não pintadas das 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes, seria décimos. E 1, 2, 3, 4. Então, 4 décimos seria essa demonstração. Aqui eu só tenho uma partezinha pintada bem clarinha, né, na parte inferior. Aí, não, duas, aliás, né? Eu tenho duas partes assim, aqui e aqui. Então eu tenho 6 partes ao todo e 2 foram pintadas. Então vamos ver as que eu não pintei. Foi 1, 2, 3, 4. Então 4 das 6 partes não foram pintadas. 4 sextos, tá certo? Seria 4 em cima e 6 embaixo. Nessa outra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e uma, né? Então, uma parte não foi pintada das 5. Seria 1/5 na escrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não pintadas de 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então seria 10 16 avos, né? Porque seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 16. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 ao todo. 8 na parte inferior. E das 8 eu não pintei 1, 2, 3, 4. 4 oitavos. E da última, 2 partes na parte inferior como denominador e um em cima, então 1/2. E aí foram respondidas e explicadas todas as nossas questões. Até a próxima.